Oi, eu sou a Vivian e o nosso trabalho a seguir é sobre vida na água, a partir do objetivo 14 da Agenda de 2030 da ONU, que consiste em a conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. A importância dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos. Possui uma grande importância ecológica, econômica, política e sociocultural, a qual ocupam 70% do nosso planeta. Ajuda também na estabilidade do nosso clima e é responsável pela produção do oxigênio das algas e abriga uma enorme variedade de plantas e de animais marinhos. E se ocorrer uma diminuição em uma determinada espécie, pode afetar todas as outras espécies e ajuda também a manter balanceado a atmosfera e a quantidade de gases, como o oxigênio. E no Brasil, cerca de 0,4% das áreas marinhas são protegidas e outros 80% estão ameaçados. Diante disso tudo, é importante que começamos com pequenas diferenças para estar contribuindo na conservação dos oceanos. Eu vou estar citando algumas, que são não deixar lixos nas praias, evitar o uso de produtos plásticos. Lembrando que sem os oceanos salgados, não há água doce na Terra. E sem os oceanos, nem a humanidade ou outra qualquer forma de vida existiria. Deste modo, é de extrema importância a conservação dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos. De acordo com uma pesquisa que teve da ONU em 2017, por um ano, nós seres humanos conseguimos fazer 8 milhões de toneladas de plástico chegarem aos nossos oceanos. Esse dano é comparável a uma situação em que cada minuto uma carga de um caminhão de lixo fosse despejado no mar. Falando um pouquinho mais sobre o lixo que é descartável, que é descartado no oceano, 35% do plástico descartável são estimados a serem utilizados no mínimo 20 minutos, depois 20 minutos de consumo, como de exemplo os copos descartáveis, os canudos e as garrafas PET. E depois eles seriam levados para o lixo ou para o oceano, mais em específico, como acontece, infelizmente, né? De acordo com o Super Abril de 2019, quando um plástico é jogado no oceano, ele é levado pela correntes marítimas. E quando uma grande quantidade dele é jogado, eles podem criar o que é chamado de depósitos de lixo, que é como uma ilha, uma superfície boiando de garrafas PET, de todos os tipos de plástico e outras coisas também, que normalmente se formam logo no Pacífico, no Oceano Pacífico, mais específico. E esse tipo de coisa, esses tipos de acontecimentos também pode causar uma coisa chamada de microplásticos, que também acontecem quando também o plástico é jogado no oceano e ele vai se desfazendo. Um dos riscos do microplástico é que ele pode servir como um abrigo para as bactérias, que no oceano existem muitas bactérias, de fato, né? E o microplástico, ele pode servir de abrigo para essas bactérias se multiplicarem ainda mais. E o peixe que vai consumir ele, ou qualquer outro ser, vai consumir ele e vai acabar inserindo um número muito grande de bactérias, por acabar confundindo aquele microplástico com os plânctons, que são muito confundidos pelos seres marinhos. Que nisso vai acabar não só levando à morte do peixe, mas pode levar a outras coisas,
como pode desenvolver algum tipo de problema nos feromônios dele, pode fazer com que cause algum câncer nele, pode causar até riscos para o ser humano que vai consumir aquele peixe que consumiu isso antes. É, E também tem que levar um outro risco também muito importante, as redes fantasmas. O que seriam as redes fantasmas? As redes fantasmas são redes de pescas que são jogadas pelos marinheiros, pelos navegadores, que eles literalmente pegam e jogam no oceano. Essas redes acabam muito prendendo em alguns animais aquáticos, como no caso de, mais específico, em tartarugas e em leões marinhos, que costumam acontecer mais. Esses tipos de redes fantasmas são as redes que costumam prender o animal e acabar matando ele por sufocamento, ou que ao longo do tempo elas vão fazer que nem os depósitos de lixo, que são as superfícies que boiam, que vão criar microplásticos que vão se deteriorar e podem acabar entrando no organismo dos peixes e dos outros seres, assim como do ser humano. Bom, não é surpresa nenhuma que cada vez mais a poluição dos oceanos vem trazendo grandes impactos, tanto ambientais como para a vida dos seres vivos. E é claro que um dos maiores prejudicados são os seres marinhos. A vida marinha, como todos nós, precisa ter um equilíbrio natural. Com a poluição dos oceanos, cada vez mais espécies têm sido extintas com o consumo alto de plásticos e lixo que vem sendo descartados nos oceanos. Muitas espécies marinhas vêm sendo cada vez mais extintas pelo alto nível de poluição ingeridos. Os animais marinhos, além de confundirem o plástico e os lixos descartáveis nos oceanos como alimentos, eles também sentem o cheiro de alimento e, por conta disso, eles ingerem aquele plástico e aquele material descartável. Mas a morte de animais marinhos e a extinção em massa deles não prejudica somente a vida marinha, mas prejudica a vida humana. Por exemplo, plânctons e algas são grandes produtores de oxigênio para a Terra. Com eles, há um equilíbrio de oxigênio e cada vez mais O2. Eles também são das principais espécies que consomem diariamente poluição e plástico e dejetos descartáveis. Portanto, ocorre um desequilíbrio na cadeia não só dos oceanos, da vida dos oceanos, mas a nossa vida também. Sem contar o fato de que o alto consumo de microplásticos por um peixe e por espécies consumidas por nós seres humanos acabam afetando a nossa vida e a nossa saúde. Em média, nós seres humanos, sem ao menos perceber, consumimos em torno de 11 mil pedaços de microplásticos por ano, através de animais que consumiram microplásticos antes de nós. E espécies marinhas que antes era comum, hoje em dia está sendo muito difícil de encontrar. Baleias vêm sendo cada vez mais sacrificadas pelo alto consumo de plásticos e dejetos descartáveis. Tartarugas vêm crescendo ao redor de lixos, além de, claro, serem sufocadas por lixo. Mas aí vem a pergunta: como podemos transformar essa situação? Como podemos transformar o oceano de plástico num lugar mais limpo e no oceano que nós conhecíamos anos atrás? A resposta é claro. O começo de uma transformação vem pela consciência. É claro que a ONU vem com essa ideia de querer transformar, de querer salvar os oceanos, mas nada disso será possível se eles não trabalharem na conscientização das pessoas. Tudo começa com a conscientização. Com a pessoa conscientizada, ela vai transformar as atitudes e pensamentos dela. Ela vai começar a ter ações que possam, ao invés de prejudicar, possam ajudar os oceanos. Como, por exemplo, acabar com o uso de canudos plásticos, diminuir o uso de materiais plásticos, reciclar todos os materiais recicláveis possíveis, jogar lixo no lixo, principalmente quando você está no litoral, em áreas que tem praia, e
Evitar jogar lixo no chão para não entupir os bueiros, não ir para os rios e oceanos, e diversas outras atitudes simples, mas que podem fazer a diferença. Se trabalharmos juntos, podemos tornar o oceano um lugar mais limpo e podemos transformar todo o nosso mundo num lugar melhor. O objetivo 4 da Agenda 2030 visa garantir educação inclusiva para todos e promover oportunidades de aprendizagem equitativa, de qualidade ao longo da vida. Importante incentivo dos estudos, isso ajuda o aluno a crescer intelectualmente e sem falar que isso dá uma grande ajuda no mercado de trabalho, porque ele vai querer se especializar em algo, isso pode melhorar as condições de vida e, por exemplo, pode tirar ele da rua, entende? Pode muito bem melhorar a economia e a estrutura estadual ou municipal ou do país em si, saca? Por causa do desenvolvimento humano. A educação é essencial para a formação de nós seres humanos. É através dela que ganhamos conhecimentos e podemos ter um ar mais crítico sobre as nossas atuais circunstâncias. Ou seja, por conta da educação, nós podemos entender a real situação do nosso país e do mundo, podemos ver quais são os problemas e podemos entender o que precisa ser melhorado e como podemos fazer para melhorar isso. É lá onde a gente cria amizades, é lá onde a gente aprende a respeitar as diferenças dos outros e é lá onde a gente aprende a trabalhar em equipe. Além disso, é claro, a educação forma um ótimo profissional do futuro. É claro, é visível que as pessoas no mundo do trabalho, aquelas que têm mais chances de conseguir um bom emprego, são aquelas que têm uma educação a mais do que aquelas que não tiveram a chance de ter uma educação melhor. O que eu acredito que a escola influencia na vida dos alunos vai muito mais além do que o aprender a ler e escrever. No futuro nós iremos precisar de profissionais em muitas áreas, assim como precisamos agora, e terá que ser profissionais capacitados, que infelizmente ainda hoje muitas pessoas não têm esse acesso. Além de tudo isso, na escola a gente aprende sobre muitos outros assuntos que não temos em casa e nem com nenhum outro familiar. A gente vê pessoas mais velhas que não tiveram uma formação e que infelizmente ainda hoje têm um pensamento muito fechado sobre assuntos e que são assuntos que se ela tivesse informado, tivesse conhecimento sobre aquilo, ela teria uma visão diferente. A pessoa poderia até não concordar, mas ela saberia pelo menos ouvir e respeitar o outro. Mas muitas pessoas não querem saber e continuam com a mente fechada. E na escola a gente aprende a lidar com isso, abre a nossa visão sobre tudo. Muitos jovens hoje acabam abandonando a escola porque querem seguir outro rumo, mesmo que seja para trabalhar. E algumas meninas que acabam engravidando, né? E isso é muito ruim, porque ver jovens nessa situação é triste, pois a gente sabe que lá na frente eles vão precisar da escola, eles vão precisar de estudo e isso vai fazer falta para eles. Mesmo que seja cansativo, que seja chato determinados assuntos, o conhecimento é tudo. Então a gente nunca pode deixar o estudo de lado e a vontade de conhecer cada vez mais. Com a educação, podemos entender quais são os nossos direitos e, a partir disso, lutamos para que realmente possamos ter esses direitos. A educação é a chave essencial para a luta contra a pobreza.
Com mais taxas de emprego graças à educação, haverá um menor indício de desigualdade no país e no mundo todo. Nós, seres humanos, nos tornamos mais críticos por conta da educação, porque através dela podemos ver o que antes era invisível aos nossos olhos. Talvez seja por isso que muitos políticos e pessoas que estão no poder tenham tanto medo de pessoas que lutam pela educação. Seria esse o motivo pelo qual eles não investem tanto na educação? A educação ela é essencial para nós, seres humanos, terem uma boa qualidade de vida. Ela é essencial para transformar a nossa realidade e transformar o nosso mundo, país e toda a nossa nação em um lugar melhor. Sem ela, não podemos fazer a diferença. É com ela, com a educação, que tudo começa. A sustentabilidade é um aprendizado muito importante para a vida acadêmica e profissional de um aluno. É graças a ela que entendemos os verdadeiros valores da nossa natureza. Ela nos ensina a importância quanto a cuidar dos nossos recursos naturais. No entanto, a natureza tem sofrido vários ataques devido à mal conscientização das pessoas. A vida da Terra precisa ser conservada e priorizada, pois não existe biosfera sem rios, plantas ou oxigênio. Lembre-se, se a natureza morrer, nós morreremos também. Conscientizem-se, não deixe a vida acabar. Contamos com a sua conscientização com a natureza para vivermos.